Você não pode dizer a Deus o que fazer, porque Ele sabe exatamente o que fazer e quando deve fazer. Ele sabe perfeitamente como alterar as circunstâncias. Ele sabe quando é o melhor momento para fazê-lo. Ele sabe provocar o maior impacto em sua vida. Então, muitas vezes as pessoas estão crendo em Deus e confiando em Deus e agradecendo a Deus. E agora pedem outras coisas e Deus fica em silêncio. Veja isto. Deus só fica silencioso quando está tramando algo grandioso. Hoje em contato, por que vacilamos em nossa fé? Todo mundo tem fé. A diferença é que alguns têm uma fé grande, outros têm um pouco de fé, e ainda outros simplesmente possuem uma fé vacilante que de vez em quando oscila. Por isso, se você lhes perguntar o que é a fé, mas para aqueles de nós que cremos em Jesus Cristo, sabemos que a fé é a convicção de que Deus fará o que prometeu. Essa é a fé verdadeira e genuína, a convicção confiante de que Deus fará o que prometeu. Apesar disso, há momentos em que surgem situações em que duvidamos dele. Nós olhamos para a situação ou para os que nos parece serem os fatos e pensamos, isso não pode acontecer. Deus não está nisso. E muitas vezes isso é exatamente o que ele está fazendo. Todos nós vamos passar por situações e circunstâncias em que a nossa fé será com certeza testada. Quando Tiago escreve a sua carta muito curta, mas muito prática, ele se dirige a pessoas que estão enfrentando extenuantes situações de perseguição, quando ocorre todo tipo de coisas difíceis. Nos primeiros 8 versículos, ele chama nossa atenção para a fé perseverante, que não oscila, como aquela que diz, eu acredito, mas pelo que sinto agora, não acho que isso seja verdade. Então, quero que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1. Vamos ler juntos os primeiros 8 versículos. Ele começa com Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Estavam submetidas à perseguição. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, o que Tiago está simplesmente dizendo aqui é isto. Uma das razões por que as pessoas não se sentem bem pode ser o fato de não terem o que Deus planejou, não conseguem a promoção que acham que deveriam ter, não são curadas, ou seja lá o que for. Ele diz, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Não espere tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. O homem de mente dividida diz, sim, ele pode. Não tem certeza. Eu realmente acredito nisso. Tenho minhas dúvidas. Vai para a frente e para trás. Está dentro e está fora. Todos nós já enfrentamos situações em que acreditávamos em Deus no início, mas muitas coisas foram acontecendo e a incredulidade veio junto e nos levou a questionar. Questionar Deus não é pecado, desde que você e eu estejamos procurando a verdade, porque há situações e circunstâncias que nos fazem parar e pensar. Agora, espere um minuto. Estou entendendo isso direito ou não estou? É realmente o que Deus está dizendo ou não é? Todos nós temos aqueles momentos de dúvida em nossa vida, mas não devem durar muito tempo, porque diz a Escritura, somos filhos de fé.
E porque somos filhos de fé, então devemos crer que Deus vai fazer exatamente o que Ele diz que vai fazer. Então eu lhe pergunto, você se considera realmente um verdadeiro e genuíno crente, não apenas para a sua salvação, mas para crer em Deus? Você crê que Ele é quem Ele diz que é? Ouça, você tem fortes convicções de que Deus responde à oração e o escuta? É paciente com você e perdoa os seus pecados? Onde, em outras palavras, você é um cético ou é um crente forte? Bem, tudo o que precisamos saber é onde estamos. Por isso estive pensando nisso, pensando, por que duvidamos? Você pode ser um crente por anos e anos e anos e de vez em quando algo inesperado acontece e você pensa, bem, espere um minuto, Deus, eu confio em Ti por anos e anos e anos, e por que isso? Assim, quero que você pense nisso. Quando você e eu estamos confiando em Deus e surge algo que é contra o nosso raciocínio humano, nós somos inclinados a duvidar em algum momento. E um bom exemplo bíblico é que Jesus lhe disse que andasse e ele andou sobre as águas. Então, de repente, diz a Escritura, Pedro viu as ondas, ou seja, ele tirou os olhos do Senhor e começou a afundar. O raciocínio humano diz que você não anda sobre as águas. Quando ele começou a pensar humanamente nisso, ele começou a afundar. Então, pense nisso. A própria ideia de que domingo após domingo você e eu vamos ao culto e dizimamos o que Deus nos deu ao longo da semana ou do mês por causa de nosso trabalho. Isso não se ajusta ao raciocínio humano. Assim, entendo por que as pessoas não acreditam nisso. Você não acredita nisso. E quando não acredita, não crê que Deus pode fazer o que Ele diz que vai fazer. É por isso que Tiago torna o assunto tão claro aqui. Ele diz, agora, se você está duvidando de Deus, não espere que receberá coisa alguma do Senhor. Porque algumas pessoas estão machucadas e sofrendo, elas não acreditam em Deus. Se você vive pela razão humana, você vai perder o melhor de Deus para a sua vida. Você vai perder o seu melhor. Porque não há nada na Bíblia que diz que tudo que é espiritual é razoável. Não é. Acho que uma das razões principais é o conflito do espiritual com a razão humana. É que permitimos que nossos sentimentos superem a nossa fé. Se eu lhe digo, no próximo domingo quero que você venha e fale durante 10 minutos acerca de seu testemunho. Eu não poderia fazer isso. Sim, você pode. Você não vai porque você não crê em Deus. Tudo o que Deus nos pede para fazer, Ele está empenhado em equipar-nos para fazê-lo, seja lá o que for. Toda essa ideia de sentir-se indigno e com medo da crítica e incapacidade, assim por diante, ou você está crendo em Deus ou você não está acreditando nele. Ouça, a vida cristã não é uma vida natural, é vida sobrenatural. É o santo Deus trabalhando em pessoas que já confiavam nele como Salvador e permitindo que essas pessoas trabalhem e demonstrem o incrível poder dele em seu dia a dia. Mas Tiago nos adverte, ele diz, agora, se você duvida, não espere receber nada. Isso não significa que você não pode sempre ter um pouco de dúvida sobre alguma coisa, mas que você deve enfrentar essa dúvida. Porque todos nós podemos deparar com algo que nos atinja de repente. Não estávamos planejando isso e, de repente, você pensa, bem, Senhor, isso parece a coisa certa a fazer. Mas você não se sente seguro e pergunta a Deus, agora, Senhor, o que tenho que fazer? O que Deus pode pedir-lhe para fazer, poderá ser algo totalmente irracional. Se você acredita nele, veja isto, você vai obedecer-lhe. Se alguém me diz que acredita em Deus e não lhe obedece, essa pessoa está totalmente enganada. Trata-se de uma coisa simples, mas é a lei de Deus. Assim, se eu me deixar dominar pelos meus sentimentos, eu vou buscar o melhor de mim, ter medo de críticas e medo do que vai acontecer. E então, temos de viver pela fé e não pelo medo. Outra razão, penso eu, porque temos problemas, é quando nos concentramos nas circunstâncias.
e aquela pequena dívida o está realmente incomodando. Você vai para a cama pensando, tenho que me livrar dessa dívida. Você acorda pensando na dívida e veja isso. E quanto mais você se concentra nela, maior ela fica, maior ela. Por vezes, pequenas coisas se tornam montanhas. É nisso que você está focando. Você precisa se concentrar em Deus. Não importa quão grande seja, quando você se concentra em Deus, é nada. Você deve concentrar-se em Deus porque Ele pode enfrentar tudo. Uma vez que começo a acreditar que Ele pode cuidar de tudo, não importa quão grande seja o problema, então eu começo a olhar para Ele na perspectiva de quem Ele é. Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode cuidar de qualquer coisa e de tudo. Mas se você começar a duvidar e não se concentra em Deus e fica pensando nisso e pensando nisso, isso não significa que você não pode resolver problemas ou que você pode cuidar de questões que podem beneficiá-lo muito em algum momento. Se você se preocupa e fica ansioso, você não está confiante. Como crentes, temos a firme convicção de que Deus está conosco em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, é claro, você pode ignorar os caminhos de Deus. Acho que isso ocorre com a maioria dos cristãos. Eles são ignorantes dos caminhos de Deus. Um bom exemplo é o caso de Lázaro. Quando ele estava doente, morrendo, Maria e Marta chamaram Jesus. Bem, qual seria o comportamento natural que você esperaria de Jesus ao saber que um de seus melhores amigos está morrendo? Que ele diria a seus discípulos: vamos nos apressar, temos de nos apressar e saber o que está acontecendo com Lázaro. Não, Jesus simplesmente o deixou morrer. Isso não era nada razoável ou normal. Mas se você tivesse perguntado a Maria e Marta, 3 dias após a ressurreição de Lázaro, na opinião de vocês, o que seria mais importante, que Jesus curasse seu irmão ou o levantasse dentre os mortos? O que você acha que elas teriam respondido? Ressuscitá-lo dentre os mortos. Mas, veja você, a atitude de Jesus não parecia ser razoável e elas ficaram chateadas. Ambas ficaram frustradas. Onde está Jesus? Por que ele não veio? Por que você não veio? Porque ele tinha algo melhor em mente. Você vê, se eu sou confiante, veja isto com cuidado. Quantos de vocês têm o relógio? Segure-o. Ok. Espiritualmente falando, quando você está vivendo a vida cristã e está ouvindo a Deus, você tem que se livrar disso, do seu tempo, do seu calendário, porque o tempo de Deus não é o nosso, o tempo dele não é o nosso. Você tem que se livrar de seu tempo. Agora, não jogue o seu relógio fora hoje, mas aqui está o tempo dele. Você não pode dizer a Deus o que fazer, porque ele sabe exatamente o que fazer e quando deve fazer. Ele sabe perfeitamente como alterar as circunstâncias de sua vida. Ele sabe quando é o melhor momento para fazê-lo. Ele sabe quando deve provocar o maior impacto em sua vida. Muitas pessoas estão crendo em Deus e confiando em Deus e agradecendo a Deus. Ele respondeu à oração delas acerca de diversas coisas, mas agora elas querem a resposta acerca de algo mais e Deus fica em silêncio. Deus só fica em silêncio quando está tramando algo grandioso. Não é que ele tenha se esquecido, não é que ele não tenha escutado, é que ele não faz o que pedimos quando achamos que ele deve fazê-lo. E se a agenda dele não coincide com a minha, então acho que ele não me ama, que ele não se importa comigo. Eu faço isso para ele, eu faço isso e tudo mais. E daí? Não. Deus não mudou. Veja isto, ele sabe exatamente quando você e eu precisamos receber o nosso pedido. Ele sabe qual é a melhor ocasião para recebermos. Às vezes, a maneira como ele nos atende provoca em nós um choque total. A resposta pode vir de uma fonte que nunca sequer cogitamos. Por isso, você não pode colocar um limite de tempo para Deus ou dizer-lhe como responder a essa oração, seja ela o que for. Então, uma das principais razões
que levam as pessoas a vacilar na fé é esta. Observe com cuidado. Eles ainda se sentem culpados por pecados passados. Pode ser de algo acontecido ontem, pode ser de algo que aconteceu há muito tempo. Bem, quando isso aconteceu há 5 ou 7 anos. E você não pediu a Deus que o perdoasse? Eu pedi. Tenho pedido a Ele desde então. Espere um minuto. Que você pediu perdão a Ele quando isso aconteceu? E você vem pedindo isso durante 5 anos? Por que você vem pedindo perdão durante 5 anos se Ele o ouviu quando você pediu a primeira vez? Ele o ouviu e o perdoou. Veja você, a culpa é um peso pesado. Se você não sabe como enfrentá-la, o que acontece? Satanás simplesmente prende você. E você vai sentir-se culpado dia após dia após dia. E você pede perdão a Deus. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Se você é salvo e pediu a Deus para perdoá-lo, ele não perdoou? O problema é que você não perdoa a você mesmo. O que acontece é que você se sente culpado e não pode enfrentar essa culpa. O que fazer? Pedimos perdão a Deus, reivindicamos esse perdão em nome de Jesus e seguimos em frente na vida. Essa atitude não significa ser descuidado acerca do pecado, porque o pecado tem suas consequências. E eu não estou dizendo que se você pecar contra Deus e pedir a Ele que o perdoe, não haverá consequências. Eu não disse isso. Eu disse que Ele vai perdoá-lo. Há alguns pecados cujas consequências podem durar a vida toda. Será que isso significa que você não está perdoado? Isso significa que há consequências. Mas o que causa tais dúvidas? Acho que essas dúvidas são causadas pela nossa incredulidade. Ora, uma boa pergunta seria acerca das consequências, mas todos nós sabemos quais são as consequências. Então, como podemos lidar com as circunstâncias? Como enfrentamos essas coisas que surgem em nosso caminho ou coisas que nós mesmos produzimos? Há, de fato, uma série de coisas e você mesmo deve fazer algumas perguntas. Esse processo é simples. Qual é a primeira pergunta? De onde é que essas dúvidas vêm? Estou duvidando de Deus. De onde é que essas dúvidas vêm? Vêm da verdade, da palavra de Deus? Elas vêm como resultado de como eu me sinto ou de como reajo ao que alguém disse? A segunda pergunta é esta. Alguma vez Deus me falhou no passado? Deixe-me perguntar-lhe isto. Quantos de vocês diriam, Deus falhou comigo no passado? Levante a sua mão. Ninguém levantou a mão. Deus não falhou com você. Bem, Ele nunca falhou com nenhum dos seus filhos. Então, se você está duvidando, você deve perguntar-se a si mesmo, alguma vez Deus me falhou no passado? A terceira é esta. Deus não prometeu satisfazer todas as minhas necessidades? Sim, Ele prometeu. Mas muita gente, que está lendo a palavra de Deus, acredita no que Paulo disse. Meu Deus suprirá o quê? Todas as minhas necessidades, de acordo com o quê? De acordo com a graça, o amor e a suficiência dele para nós. Ele fez a promessa. Então, se você tem uma necessidade e Deus não a atendeu, é provável que isso tenha ocorrido por uma das seguintes razões. Número 1, você está fora da vontade dele e ele não vai responder a sua oração enquanto você estiver nessa condição. Algo que com certeza não é da vontade dele, fora do tempo dele, e ele não vai atendê-lo agora. Então você pergunta a si mesmo, Deus, o que está acontecendo na minha vida? Tu nunca me falhaste. Então, Paulo disse que Deus iria satisfazer todas as nossas necessidades, sim. Ele disse isso, Deus vai atender às nossas necessidades. Por exemplo, multidões de exemplos de necessidades atendidas encontramos na Bíblia. Todos nós, provavelmente, poderíamos testificar de como ele conheceu e supriu grandes necessidades em nossa vida. Sim, ele o fez.
A próxima pergunta é esta: será que ele me dará o Espírito Santo a fim de permitir-me crer nele e, ser capaz de fazer tudo o que ele tem exigido de mim? Sim, ele dará. Quando você confiou em Jesus Cristo como seu Salvador, a Bíblia diz, veja isto, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, entrou em você e o selou como Filho de Deus até o dia em que ele o chamar para casa. Selado pelo Espírito Santo. Não selado por alguém, não com um selo qualquer. Ele o selou com o quê? Com a presença do Espírito Santo. Cada um de nós que é um cristão está selado até o dia da nossa morte, quando Deus nos chamar para casa a fim de estarmos com Ele. Selado pelo Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Essa é a promessa dele. E assim, portanto, é verdade. Eu tenho o Espírito Santo. Jesus disse na palavra dele, em João, que o Espírito Santo é o nosso professor, que ele é o nosso guia, que ele é o único que nos conforta e nos conduz. Ele vai nos guiar no caminho certo, vai interceder por nós em nossas orações, vai nos ensinar a orar. Essa é a promessa que temos dele, se vamos confiar nele, se vamos crer nele. Em seguida, outra questão. Seria este um dos entroncamentos da estrada em que minha dúvida poderia me causar uma vida inteira de arrependimento? Sublinhe isso. É este um dos entroncamentos na estrada quando estou tentando descobrir o que devo fazer? Senhor, o que me dizes? Não estou pedindo a meus amigos, estou pedindo a Deus. O que queres que eu faça? Uma oportunidade tão importante cruzava o meu caminho e a minha resposta alteraria todo o resto da minha vida. Olhei para trás muitos anos antes. Naquele tempo eu era pastor em Miami e tinha provavelmente 20 anos de idade. Estava lutando com Deus acerca de algo que ele me disse para fazer, mas eu estava com medo. Eu me sentia demasiadamente ignorante para fazê-lo. Sentia que me meteria em confusão e que eu seria um fracasso. Dei a Deus todas essas razões. Na verdade, agora eu me lembro, que ele disse que eu fosse para a cabana de um amigo meu nas montanhas da Carolina do Norte. Cheguei lá em cima com a minha família e disse: agora estarei com vocês por um pouco de tempo. Eu só preciso de um retiro para jejuar e orar. Vou me colocar na presença de Deus até obter uma resposta. Então, depois de fazer tudo, obtive uma resposta? Não. E vários meses se passaram e eu ainda estava pedindo a Deus a resposta. Não havia resposta. Deus estava dizendo alguma coisa? Não. Eu tinha ficado 2 ou 3 dias naquele ponto antes de tomar uma decisão, e era uma decisão vital. Então, minha esposa tinha levado as crianças à escola naquela manhã e fiquei deitado na marquise da casa em Miami para falar com Deus. Eu sabia no meu coração, acho que sabia no meu coração, que aquilo que eu estava fazendo não passava de uma armação. Você sabe o que é uma armação? Você apenas tenta convencer a Deus que ele tinha a pessoa errada. Eu estava lá apenas conversando com o Senhor e ele me fez essa cristalina proposta. Ele disse aquilo com tanta ênfase que nunca esqueci. Aqui está a sua escolha. Você pode fazer o que eu ordeno que faça e ver o que vou fazer em sua vida e como vou abençoá-lo. Ou você pode me desobedecer, recusar-se a me obedecer e passar o resto de sua vida perguntando o que eu teria feito com você caso tivesse me obedecido. Aquilo era tudo o que eu precisava ouvir. Pensei: Deus, se eu sou o maior fracasso, não faz qualquer diferença continuar no meu caminho. Vou confiar em Ti, não importa o que aconteça. Agora escute, eu não poderia ser mais abençoado. Sabe por quê? Olho para trás e penso o que teria acontecido comigo se tivesse dito a Deus: não posso fazer isso e não vou fazê-lo.
provavelmente nem estaria no ministério. Mas Deus me amava o suficiente para me aturar, porque sabia que ia chegar um dia e uma oportunidade quando eu enfrentaria esta questão real. Você pode fazer o que eu ordeno que faça e ver o que eu vou fazer em sua vida e como vou abençoá-lo. Ou você pode me desobedecer, recusar-se a me obedecer e passar o resto de sua vida se perguntando o que eu teria feito com você caso tivesse me obedecido. Ouça, haverá momentos em que vamos ter essas dúvidas momentâneas. Eu me pergunto se há algo acontecendo em sua vida e você duvida se isso vem de Deus. Você sabe o que ele está dizendo e talvez você esteja fazendo o que eu estava fazendo. Eu estava orando acerca de todo tipo de coisa. Você deveria me ouvir tentando convencer Deus acerca do que eu deveria fazer e por que deveria fazê-lo e por que eu não poderia fazê-lo, porque aquilo nunca iria funcionar. Graças a Deus, por sua graça, amor e misericórdia, ele me confrontou com uma questão de vida. Todos nós nos deparamos com aqueles entroncamentos na estrada. E alguns deles, e não há como voltar atrás, é ou fazer o que é certo ou passar o resto da vida com as consequências. Não, isso não é apenas eu. Isso é um princípio. Há momentos, há estações, há encruzilhadas no caminho da vida de todos nós. Um entroncamento grande ou pequeno, mas é um entroncamento. E sua decisão vai determinar o seu destino e o que acontecerá em sua vida. Não duvide de Deus. Duvidar de Deus é um pecado. Não é apenas um pecado, é um desastre. Você pode estar dizendo, bem, acho que estraguei tudo lá atrás em algum lugar. Você não concorda que paga o preço? Há consequências que você gostaria que jamais existissem em sua vida. Sim. Será que Deus vai perdoá-lo? Sim. O que vai acontecer se ele me perdoa? Aqui está o que vai acontecer. Não importa quem você é, onde você está, qual a sua idade, o que você pode ter perdido. Ele vai levá-lo exatamente a partir de onde você está. Ele vai perdoar o seu pecado, purificá-lo, escrever o seu nome no livro da vida do Cordeiro, se você nunca foi salvo. Ou se você foi salvo e viveu em desobediência todos esses anos, ele vai perdoá-lo? Sim. Ele vai fazer tudo certo? Sim. Ele fará o possível para que você comece tudo de novo? Não. As consequências do pecado são inevitáveis. Perdoado? Sim. As consequências ainda estarão lá. Se você é sábio, você vai confiar em Jesus Cristo como seu Salvador agora mesmo. Minha oração por você é para que você peça a Deus que lhe perdoe os pecados e o salve. Diga a Ele que você está entregando sua vida a Ele e quer que Ele governe você todos os dias da sua vida. Ele vai começar a agir imediatamente se você pedir isso a Ele. Pai, como somos gratos a Ti pelo Teu amor que está além da nossa compreensão. Faça a nossa fé sólida, imóvel, imutável, inabalável, totalmente conectada a Ti. Sabemos que isso leva tempo para se desenvolver, mas aqui estamos nós, Senhor. Oro em favor dos meus ouvintes, para que o Espírito Santo os faça entender a mensagem e eles confessem os seus pecados, se arrependam deles e se afastem da vida de pecado, que eles tenham felicidade, alegria e paz, mesmo em meio a provações nesta vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministérioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Não há melhor maneira de viver a vida do que viver cada dia
na presença de Deus. A Bíblia, Princípios de Vida, de Charles Stanley, traz a você quase 50 anos de ministério de ensino bíblico. Esta obra inclui apresentações de livros, explicações de passagens-chave da Bíblia, mapas históricos, respostas às perguntas, 30 princípios de vida do Dr. Stanley e muito mais. Melhore o seu tempo de silêncio com o Senhor, com a Bíblia Princípios de Vida. Também disponível em letras grandes em InTouch.org Store. Você valoriza a escolha de Deus o suficiente para esperar? Dinheiro, relacionamentos, fé, emprego, teologia. Se você tem perguntas difíceis, Dr. Charles Stanley tem respostas bíblicas em seu Manual para a Vida Cristã. Este abrangente manual é a sua fonte de respostas para as questões da vida cristã e da doutrina. Prático, bíblico e fácil de usar, o Manual para a Vida Cristã de Charles F. Stanley é o livro que você vai consultar sempre e sempre. Solicite o Manual para a Vida Cristã no InTouch.org. Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.